Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Aqui quem fala é o pastor Juraci, convida você a estar conosco em mais esse episódio abençoado. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do rico insensato. Essa palavra está lá em Lucas, né, que fala de muitas parábolas, né, Alfredo? Lucas sim. Lucas é um dos campeões dos livros, né, dos evangelhos, que fala muito de parábolas, né? E hoje nós estaremos batendo um papo aqui sobre a parábola, sobre esse homem, né? Aqui tá falando que é um homem, mas pode ser uma mulher também, por que não? Mas aqui tá falando de um homem insensato, um rico, uma pessoa que tinha muitos bens, e ele fez algumas coisas para os bens que muitos de nós fazemos. E o nosso parabolando de hoje, né, sobre esta parábola, fala onde estão nossas riquezas. Nossas quem? As suas, né? As minhas e de todas as pessoas que estão nos ouvindo, que nós temos muitas riquezas, tá? Mas riqueza nem sempre significa dinheiro, tá? Riqueza é outra coisa, beleza? Então nós vamos estar dando início a mais o nosso episódio do Parabolando Podcast. Já convido você, né, a compartilhar o nosso programa, assista aí o nosso canal, compartilhe o nosso canal. Enfim, nós estamos no Facebook, Instagram, estamos aqui no YouTube. Inscreva no nosso canal para você receber as notificações, para que nós possamos estar juntos aí no Parabolando Podcast. Também estamos presentes lá na rádio aibo.com, lá no Japão, uma rádio destinada ao público brasileiro, né? Muitas pessoas no Japão têm nos ouvido. Alfredo, tem gente nos ouvindo da Índia. Da Índia? Na Índia, Turquia, Indonésia, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Temos muitas cidades, ó. Nós estamos aqui em Denver, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tem uma cidade aqui de New Jersey, por nome de Bloomfield também, muitas pessoas, porque nós conseguimos, o YouTube nos informa, né, de onde vem as nossas visualizações de quais cidades, né? Então, nós temos cidade da Turquia, da Índia, aqui de New Jersey, em Bloomfield, temos de Gramado, muita cidade de Vitória, muitos locais, rapaz, de São Gonçalo, muitos web espectadores que estão aí nos confins da terra. Então seja mais um, né, que esteja acompanhando a gente no mais um episódio do Parabolando Podcast. E Alfredo, diga lá, beleza? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão acompanhando aí, né? Mais um pedacinho aqui da estrada da viagem que estamos caminhando. E aí estamos indo bem, rapaz. Tem grandes surpresas aí daqui a um tempo aí na nossa nova temporada pro nosso Parabolando. Nós estamos na temporada das parábolas, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre as próximas temporadas. Maravilha, que bênção. Sim. Então vamos lá, né? Hoje estaremos aí falando sobre mais uma parábola no Evangelho do evangelista São Lucas, no capítulo 13. E nós vamos estar... Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13, perdão. Capítulo 12, versículo 13. Sim. E nós vamos ver aqui o ambiente em que Jesus conta essa parábola. Jesus estava ali dando algumas instruções para os discípulos, pregando e falando sobre várias coisas. E sempre onde Jesus estava falando ou pregando, se ajuntava a multidão, né? Exato. Então, eles viam que era um rabino, um mestre, ou alguém que estava pregando, as pessoas iam ali ver, e Jesus, devido à fama que começou a se propagar, onde ele estava, a multidão se aglomerava, e ele começava a ensinar. Então ele estava ensinando a respeito de várias coisas. No versículo 13, as pessoas que estavam ali ouvindo, de repente, do meio da multidão, diz assim, uma pessoa, um homem, se levanta e diz assim: disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Sim. Agora, que coisa interessante, né? O camarada está ouvindo ali, ó, Jesus dizer assim, sobre o Espírito Santo vai falar na sua boca quando vocês forem levados. Sim. Jesus está falando ali sobre o pecado contra o Espírito Santo. Jesus está falando que nós estamos guardados, até os fios da nossa cabeça estão contados. Não temam e tal. E o camarada está preocupado com uma herança. Sim. Já viu? Onde está a mente da pessoa? Onde está a mente da pessoa? Às vezes, quando está sendo pregada a palavra, está no púlpito assim, né? Imagina, o pastor no púlpito pregando e as pessoas ouvindo. Sim. Às vezes acontece
Você está num culto, né? O pastor pregando e tem uma pessoa aqui assim, Sei. no celular. Tá distraído, tá em outra dimensão. Outra dimensão. Sim. Ou ouve um barulhinho no celular, pegou ali. Oh, vai cair meu cheque hoje. Ou alguém tá me falando que tem um trabalho para amanhã. Não é? Mas espera aí. Quem estava ali é o Filho de Deus. Deus estava ali presente falando coisas profundas e espirituais, eternas e altas. E o camarada preocupado Com a herança. com uma herança Ele dele. está falando de coisas espirituais e ele já está pensando numa outra coisa Uma totalmente coisa diferente. aqui. Muito interessante. Não é? Isso. Muito Às vezes interessante. estavam falando da vida eterna, da salvação que Cristo nos deu dos nossos pecados e a pessoa pensando, né? Será que esse mês eu vou conseguir pagar aquela prestação das Casas Bahia? Sei, Será que Deus vai me ajudar a pagar isso? sei. Será que eu vou arrumar uma namorada? Será que eu vou arrumar uma namorada? Será que eu vou viajar no próximo verão? Ou e aquela pessoa, e aquele trabalho, será que arruma ou não? Sei. Rapaz, eu tenho que trocar o pneu do meu carro amanhã, rapaz. Tá. Tem uma promoção boa ali na Sears. Sei. Né? Quer dizer, são coisas que estão perdendo pérolas. Eu lembro que uma vez nós estávamos numa aula e o professor começou a aparecer, às vezes, fazer pergunta que não tinha a ver com a aula e coisa assim. O professor disse assim, irmãos, eu vou parar aqui, eu vou só alertar vocês, já aconteceu algumas vezes. Sim. Nós estamos perdendo pérolas por causa de banana. Sim. Uau. Vocês estão distraídos com bananas aqui e estão perdendo pérolas, né? Aí todo mundo, opa, é melhor ouvir. Então foi o que aconteceu, o camarada ouvindo pérolas aqui, querendo trocar a troco de bananas. E aí Jesus diz assim no versículo 14, mas Jesus lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus olha para ele, peraí, eu estou falando de coisas tão altas, Tão profundas, né? Tá em outro nível, né? outro nível. E o camarada vem me falar da herança dele. Ele falou, peraí, quem que me pôs juiz ou repartidor entre vocês? Eu não estou aqui para fazer isso. Sim. Daí é outra coisa. Você resolve com... Meu trabalho aqui não é esse. Então, primeira coisa, o trabalho de Jesus entre nós não é essas picuinhas e essas coisas bobas. Isso é muito pequeno, né? É muito pequeno. Você sabe que esse negócio de herança dá problema demais, né? Então você vê que o cara estava preocupado com aquilo. Sim. O mestre está aqui e a minha vida está toda pegada no quê? E o meu irmão, que o meu irmão reparta comigo a herança. Não importa que qual irmão que seja, né? Não importa qual seja, né? Sim. Então quer dizer, a minha vida está nisso agora. Isso, Deus está aqui, que eu posso ouvir de Deus o que eu quiser, eu quero que ele reparta a herança. Ok. Aí Jesus fala assim, olha, no versículo 15. Acautelai-vos, porque o coração, por isso que a boca fala do que o coração transborda. Sim. Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, é porque o coração dela está nisso. Oh, verdade, Não é? verdade. Podia perguntar qualquer coisa para Jesus. Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Senhor, qual será a minha herança no teu reino? Não é? O coração dele estava nas coisas aqui. Jesus falou assim, ó, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância do bem que possui. Jesus Olha, falando isso aqui, hein? Que palavra que Jesus disse. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste nisso, não é isso o objetivo da nossa vida, o gol que temos, né? O Objetivo, o né? alvo que O nós alvo. temos, Hã? não é os bens aqui, não é ajuntar riquezas. Rapaz, então, baseado nessa pergunta, o Jesus teve que contar uma parábola, gente. E aí, Uhum. ele entra com a parábola. Uau. Depois de uma pergunta dele, ele fala, não é possível, não tô acreditando, doutor. Ele falou, vou ter que desenhar. É. Vou ter que desenhar, vou contar uma parábola. Tá, vamos desenhar então. Vamos lá. Aí Jesus diz assim, e propôs-lhes uma parábola. Uhum. Aí ele diz assim, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha a aposentadoria aí, ó. Sim. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então
o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pronto. Então, olha o desfecho da parábola. Jesus falou, vou desenhar. Então havia um homem muito rico. E por ter muito, naquela época, esse aqui é um evangelho rural. Ele está falando, a riqueza do evangelho rural é quando o cara tem um campo muito grande, ele planta muito, ele colhe Colheita, muito. Né? Vamos supor, no Brasil tem muito gado. Isso, exato. Né? Soja, o milho. A pecuária, né? E tudo isso aí. Agronegócio. O agronegócio é o negócio no Brasil, principalmente quem está no Brasil vai entender bem. Principalmente se você trabalha com agronegócio, você vai entender do que está falando aqui. Sim. Então esse homem colheu muito. Celeiro, né? E aí, safra foi? A safra foi demais. Muito boa. Aí ele olhou e disse, rapaz, não vai caber nos meus celeiros, porque a colheita é muito grande. Aí ele disse, o que eu vou fazer agora? Ficou pensando nisso, falou, você veja que aqui, depois nós vamos ver uma outra parte aqui, porque ele poderia ter feito outra coisa com o tanto que ele colheu. Exato, já sei o que é. Não é? Não vou adiantar não, porque... né? Mas ele pensou o quê? Poderia ter feito qualquer coisa, mas ele pensou, não, vou fazer o seguinte, eu vou construir celeiros maiores, derrubar esses velhos aqui, construir grande, que caiba muito. Vou estocar tudo lá, porque vai dar para muitos anos. E aí sabe o que eu vou fazer? Vou dizer para minha alma, folga e regozija-se, né? Porque agora você está tranquilo por muitos anos. E aí Jesus disse assim, mas Deus lhe disse, você é louco. Insensato. Esta noite mesmo vão pedir a tua alma. Insensato. Né? E o que você tem, tudo isso que você tem, vai ficar para quem? Está reservado para quem? Para quem? Não é? Então tem alguém que poderia ter recebido parte daquilo ali. Não é? E aí Jesus disse assim, assim é aquele que para si ajunta tesouro, mas não é rico para com Deus. Bom, ajuntar tesouro para nós mesmos já sabemos como se faz, não é? Yeah. Como é que eu faço para ser rico para com Deus? Onde estão nossas riquezas? Cadê? Como é que eu faço? Então você pode me perguntar, mas então eu quero ser rico para com Deus. Ok, como é que eu vou fazer? A resposta aqui na palavra de Deus nos dá a resposta também, não é? Com certeza. Então, olha que coisa maravilhosa. Você que lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, Jesus fala a mesma coisa. Mesma coisa. Olha, lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Ok. Alfredo, só para uma interrupçãozinha aqui, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, o que a gente faz aqui não é ensaiado não, hein? É, verdade. Olha, aqui não tem ensaio não, aqui não, a gente só fala, vamos falar sobre a parábola tal, e aqui a gente começa. Aqui também não tem corte, né, Alfredo? Não tem corte. Aqui não tem ensaio e não tem corte. É verdade. É na lata. É verdade. Nós já estamos aí no nosso 29º episódio, 30º, daqui a pouco nós estamos chegando. E quantas vezes nós fizemos cortes, né? A não ser no começo e no final para fazer os ajustes, né? Os ajustes da vinheta, né? De início e de final. Mas no meio não tem corte, não tem ensaio, não. É na bênção do Senhor aqui, não é não? É, graças a Deus, Deus tem nos dado essa bênção de ser assim, espontâneo, né? Sim, com certeza. É tão bom ser espontâneo, né? É tão bom falar assim. É verdade. Sem aquele negócio. Nada contra. Se alguém faz às vezes mais. Por que não? Ué. É bom ser para a glória de Deus e é para edificação. Sim. Maravilha, é benção. Mas Deus tem nos dado uma outra direção, né? Então pronto, nós estamos aqui, firme e forte. Seja Deus. Tá joia? Beleza? É isso aí, só para você ficar ligado aí, tá beleza? Vamos lá. Então vamos lá, né? No Mateus 6, né? Mateus 6, no versículo 19. Tá aqui na mão já. Ele diz assim, olha, Jesus dizendo, não ajunteis tesouros, de novo, na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem. Pronto. Muitas pessoas às vezes pensam que Jesus está condenando a pessoa de ser rico. Não. Nem pensar, ué. Ele não condena a pessoa. Tanto é que ele era amigo de Lázaro, que era um cara muito rico. O rico é que mantém. O rico é que dá emprego. Tá? O rico é que constrói. Tá? Ela não condena a pessoa de ser rico. O que ela condena é a usura. Sim. E o apego e o uso dessa riqueza
somente em bem próprio para o gozo próprio. Exatamente. Esse é o que é o problema, não é? Então, imagine se o agricultor, o agricultor dissesse, não, eu vou colher, vai ser só para mim, não vou vender, não vou fazer nada. O mundo morreria de fome, não é? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é ajuntar tesouro na terra para o próprio proveito. Então ele diz, olha, não ajunta tesouro na terra, porque aqui na terra, meu amigo, a traça vai comer, ladrão pode roubar e você pode morrer, que é o caso da parábola. Sim. Você pode morrer a qualquer hora, nós não sabemos, né? E então o que acontece? Nesse momento em que você morre, para quem que fica? Aí ele fala, de novo ele fala, ajuntem tesouro no céu, que lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, né? E lá no céu, aonde estiver o teu tesouro, está o seu coração. Então, se o teu tesouro estiver aqui na terra, era o caso desse camarada que falou. Exatamente. Reparte a minha herança. O coração dele estava aqui. Estava aqui. Tá? Porque, no caso, o maior investimento que o Senhor fez não foi um financeiro. O maior investimento, o investimento do homem e da mulher de Deus, onde as pessoas perguntam isso, né? Onde eu vou investir? É. O seu investimento, queira você concorde ou não, o investimento é na mesma coisa onde o Senhor investiu. O investimento é em pessoas. É pessoas. É pessoas. Yeah. Tá? Não tem como você fazer investimento. Você pode ter muitos prédios, você pode ter muitos carros, você pode ter muita coisa, mas o investimento final é em pessoas. É em pessoas. É em pessoas, não tem como. Esses dias eu estava trabalhando em uma casa e a mulher me deu algumas coisas lá para doação e tal, e eu estava colocando no carro e tinha um pessoal que trabalha com jardinagem, né? Que a gente fala aqui, o landscaping. Sim. E tinha uma moça lá que trabalha mais que homem. Estava toda suja, com o rosto todo sujo, toda suja de lama e tal, e cavando e arrancando pedra. E ela, muito espontânea, né? Aí veio assim na minha direção, e tá conversando bem alto com os amigos dela lá, depois vem, e viu que eu tava colocando as coisas do carro, e vem a minha direção e falou assim, e aí, qual que é o melhor investimento? É o Roth IRA, um investimento que tem aqui para aposentadoria que se faz, né? Sim. Ou seguro de vida? Sim. Aí, eu colocando as coisas do carro, eu virei para ela e falei, olha, todas essas aplicações aí são de risco. Nenhuma delas são seguras. Uau! O Fred arrebentou, hein, rapaz? Que é isso? Ela olhou pra mim e falou assim, o pior é que é verdade. Eu falei, olha, se você aplicar, o governo pode mudar a lei, você pode perder. É de risco, né? Se você aplica em seguro de vida, a companhia pode quebrar. Aí eu falei assim, ó, eu tenho vários amigos e pessoas, e eu tenho gente que aplicou muito no stock market, que é a bolsa de valores, né? Sim. E um amigo meu disse assim, rapaz, tanto que eu perdi dinheiro nisso, e tinha ganhado muito já, mas perdeu, porque nada disso é 100%. É seguro. A única coisa segura tá aí. É o céu, que lá, meu amigo, lá é certeza. Não é? Assim como a morte, né? É certo? É 100%? 100%, não tem erro. Então, por isso que Jesus falou, ajunta tesouro no céu. Eu falei, mas meu Deus, como é que eu faço para juntar tesouro no céu? Jesus dá essa resposta no Evangelho de São Lucas mesmo, no capítulo 18. Um pouquinho à frente. Okay. Capítulo 18. Quando o jovem rico exato. vai até ele e fala para ele assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele sabia que existia vida eterna, hein? Sabia. Interessante. Ele conhecia a lei, ele disse, olha... Sabia. E aí Jesus fala, olha, o que diz a lei? Eu obedeço os mandamentos e tal, mas isso eu faço desde a minha... Ok, estava querendo se justificar ele mesmo, né? Ele estava querendo se justificar, ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Ok, você quer ser justo? Aí Jesus diz para ele assim no versículo 22 do capítulo 18, né? Ele diz assim... Falta-lhe uma coisa. Quando Jesus ouviu isto, disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Olha como é que você faz tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Pessoas. Que pobre é esse? Aqui nós estamos falando do pobre financeiramente, aqui nós estamos falando do pobre espiritualmente, do pobre emocionalmente, aquele que não tem condições. Um pobre, uma criança é um pobre. Pobre de quê? Pobre de decisão, pobre de sustento próprio. Tudo isso são pessoas viúvas. Pessoas que são dependentes, tudo isso aí são pessoas pobres. Pobre significa ausência. Ausência de algo. Crianças que estão lá no Nepal sendo exploradas.
Você quer ser rico no céu? Aplica nelas. Uhum. Você quer ser rico no céu? Aplica em pessoas. Pessoas que estão necessitadas de um aconselhamento espiritual. Quer ser rico no céu? Invista nos seus filhos. Filhos. No tempo. No tempo com os filhos. Essa semana foi a semana do aniversário da minha filhada Isabela e a gente foi na casa deles e aí no domingo a gente foi lá e ela fez a oração para a hora do almoço. Sim. E ela orou a oração do Pai Nosso. Inteira. Uhum. Uau. Aí eu olhei e falei, a gente ficou assim, ela falou assim, não, os pais disseram não, a gente ensina ela, Sim. Uhum. não é? A gente ensinou ela e a gente tem falado com ela. Olha, isso gasta tempo. Você ensinar uma criança de 6 anos, 6 anos, a fazer essa oração inteira, gasta tempo. Uhum. Não é? E que é um investimento. Esse é o investimento. Aí está o investimento. Aí está o investimento. Então, pessoas, o pobre, o necessitado, aquele que está precisando de Deus, aquele que está precisando de salvação. Para que mais maior riqueza do que a salvação de alguém, meu amigo? Você ganhar levar o evangelho para uma alma que está precisando de Cristo e essa alma entrar no céu? Tesouro, você está juntando tesouro no céu. Então, quanto tempo de nossa vida nós aplicamos no tesouro da terra e quanto tempo de nossa vida no tesouro do céu? Então pronto. E aí pode-se vir em nossa mente, irmãos, e isso é uma coisa interessante. Nós dizemos muito que somos crentes. Sim. Com as nossas palavras. Sim. Mas será que os nossos atos correspondem àquilo que nós falamos? Porque Jesus, lá no Evangelho de Mateus, diz, não ajunteis para vós tesouros na terra. Lá naquele mesmo Evangelho de Mateus, ele diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. São os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que se preocupam com isso. Bom, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus disse que quem se preocupa com isso são os gentios. Será que eu estou muito preocupado com o que vai acontecer comigo quando eu ficar velho? Eu tenho que fazer uma aposentadoria muito boa, porque vai que... Vai que, né? Mas Jesus disse que eu não preciso me preocupar com isso. Como é que eu ajo nesse momento? Quando alguma coisa dá errado na minha vida. Eu falo, agora eu estou perdido. Como é que eu vou consertar isso agora? Não vai mais dar tempo, porque eu já estou de idade. Como é que eu vou consertar isso? Eu vou passar fome quando eu ficar velho? Mas Jesus diz, não preocupeis. Eu estou agindo como um gentil ou como um crente em Cristo Jesus, nosso Senhor, que diz, não se preocupa. O vosso Pai que está no céu, Ele sabe que vocês precisam comer e beber e vestir. Com certeza. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida... Gente, Ele cuida das formigas. E eu, rapaz, não é que eu sou mais importante, mas, meu Deus, diante na história da criação aqui, onde é que eu estou? O homem, Jesus não morreu por formiga, ele não morreu por elefante, ele não morreu por onça, ele morreu pelo homem, pelo ser humano. Uhum. Né? Então, o ser humano é a coisa mais importante. Será que Deus vai esquecer de mim? Não, nem pensava. Então, às vezes eu gasto muito tempo tentando preparar um futuro, como esse homem que fez aqui, que eu não sei se vai chegar. Louco! Você vai morrer com 20 anos, meu amigo. Mas a vida eterna vai chegar. Mas a vida eterna vai chegar. E eu o camarada tá com 30 e pensando, vou preparar para quando eu tiver 80. Mas ele não sabe se ele vai chegar ao 31. Com certeza. Tá pensando nos 70 e 80, mas não sabe, né? Ele não sabe aonde ele vai chegar. Rapaz. Então, eu vejo aqui, aqui praticamente são 2 versículos, né? O 15 e o 21, né? Que o 15 diz, né, na segunda parte, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Meu amigo, não tem que desenhar, tá aqui, ó. A vida de um homem não consiste nisso, assim como Paulo falou, assim, a minha esperança só for nessa vida terrena, nesse pouco tempo que passamos por aqui, eu seria o mais miserável dos homens. E o versículo 21 diz, né? A riqueza no reino de Deus. Eu posso ser muito rico aqui na terra e posso ser um pobre. Posso ser alguém sem nada no reino dos céus. Miserável. Não é? E você pode ser uma pessoa pobrezinha. Pobre aqui, não ter nem uma casa. Eu tive um professor, tem um professor no Brasil que já faleceu, de história, ele disse assim, eu nunca tive uma casa própria. Minha vida inteira eu paguei aluguel. Pensa no tanto de conhecimento que esse homem deixou. Uau. Tesouro no céu. Tesouro no céu. Então pronto aí. Tá aí a resposta aqui, ó. Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Que tipo de riqueza, né? A riqueza material.
E diz aqui, para si. Para si. Então, quer dizer, a riqueza era para ser compartilhada. Conhecimento, assim como o conhecimento, era para ser compartilhada. Porque quanto mais você semeia, mais você colhe. Paulo fala isso. É natural, está escrito. Não tem a lei da semeadura. É para quem não crê e para quem não crê. É para independente do credo que a pessoa tenha, a lei da semeadura e da colheita, ela vai funcionar do mesmo jeito. Funciona. Não estamos falando aqui de vida eterna, nós estamos falando de vida aqui na Terra. Ela funciona. Funciona. Do mesmo jeito. Ela funciona. Isso é verdadeiro. Né? Então, o livro de Provérbios fala, né? Há um que retém muito. Sim. E tem falta. Outro dá deliberadamente e tem fartura. Beleza, Fredo. Então tá aí, ó. Muito interessante a parábola aqui, porque essa parábola, ela parece assim uma parábola solteira. Parece, é. Não estamos falando aqui de fariseu, não estamos falando de publicano, não estamos falando de mestres da lei, nada disso. Foi simplesmente de uma pergunta fora do contexto que foi feita de alguém que citou algo que estava totalmente fora do assunto. Fora do assunto. Enquanto você está falando de coisas espirituais, vem alguém e fala, vem cá, e a herança? Como diz o outro, o pessoal está conversando de assuntos espirituais, conversando coisas, né? O cara fala assim, que hora que vai ser a merenda? ainda ontem, né? Não é assim? Ainda ontem o pastor estava dando aula sobre a carta aos Hebreus e disse, lá o pessoal Coríntios, Coríntios, né? Sim. E lá o pessoal pegava o irmão e levava na justiça. Sim. Não, você não me pagou, não? Imagine o pastor dessa igreja pregando lá, irmão, o reino dos céus, tal. Aquele irmão ali, eu trabalhei para ele, me pagou. Meu amigo, calma, eu tô te falando de coisa. Ô, gente, calma aí, vamos lá. Aí tá aqui, ó. Então não adianta ser rico, não adianta ter muito para si. Para si. Tá, para si. Mas não é rico, né? No reino de Deus. Uau, aí, ó. Que coisa maravilhosa, né? Que bênção, né? Tá aí a resposta para lá. Onde estão as nossas riquezas? Eu pergunto para você, onde é que você tem investido seu tempo? Onde você tem investido o bem mais precioso, né, que o Senhor tem dado para nós? Qual é o bem mais precioso que eu e você temos? O tempo. Porque o tempo é algo que a gente não consegue recuperar. Igual aquela história, estou correndo atrás do prejuízo, não vai alcançar nunca. Nunca. Às vezes você diz, não, mas já estou velho. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, até na velhice darão frutos. É isso aí. Beleza, pessoal. É árvore plantada à beira do ribeiro. E está lá darão fruto na estação própria e as folhas não caem, porque está ali, né? Salmo número 1. Número 1, Salmo primeiro. Beleza, Alfredo? Né? Aí, ó. Tempo de começar a plantar e tempo de começar a fazer aplicações. Sim, e aplicação onde que é? No reino. Alguém chega e fala, eu não mexer com pessoa é muito difícil, meu amigo. Se fosse fácil. É novidade para você. Ó, Jesus lá, quando estava, né, na situação lá, quando crucificado, o que disse? Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. É muito complicado. Mexer com pessoas é difícil, mas com certeza. Mas aí que está o grande investimento, né? Porque o Senhor Jesus não morreu por um carro, não morreu por uma propriedade, por um prédio, não. Ele morreu por pessoas. Olha, mexer com pessoas é tão difícil, que mataram o nosso Senhor. Pronto, acabou. E Jesus fala, não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Dar a vida, o que é? Dá tempo. Dá tempo, tá? Você tá dando tempo. Gente, esquece o lado financeiro aqui. Não estou dizendo que é importante, foi o que o camarada aqui fez a pergunta, né? Não estou falando de a pessoa fala assim, o negócio do pobre, né? Do rico, né? Do jovem rico. Já pensou logo no dinheiro. Ele ficou muito triste. Falei, eu vou ter que pegar minha fortuna, eu vou ter que dar para os pobres. Ô, gente, isso é muito pequeno, meu amigo. Brincadeira. Isso não é nada em comparação à eternidade que teremos com Cristo Jesus, que vai chegar. Pronto, aí. Então tá aí a parábola do rico insensato. Aquele que estava muito rico aqui na terra, mas estava paupérrimo, né? Pobre. Com o Filho de Deus ali diante dele. Ele vai querer repartir. E aí vai ficar falando de herança. Herança ok, tá na benção. A nossa herança é que nós somos do quê? Recebemos do Senhor, uma grande herança. Né? É isso aí, Alfredo. Então, assistimos aí, né? Ouvimos mais uma vez um Parabolando Abençoado com a nossa parábola, né? Do rico insensato. Esteja conosco no próximo episódio. Nós vamos estar falando uma parábola muito interessante. A parábola da viúva insistente. E quero dizer para você o seguinte, hein? Quem não chora, não mama. Tá bom? Já deixa esse recado para você. Falou, Alfredo? Dá o seu tchau e já estamos nos despedindo. Um abraço a todos. Vamos investir na maior bolsa de valores que existe. Opa! O reino do céu. Essa não quebra. Essa não quebra nunca. E é garantida. É isso aí. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Até o próximo episódio do nosso Parabolando Podcast. Bye, bye.